Quinta-feira, 20 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje, Jesus contrapõe a diferente sorte final do rico e do pobre Lázaro. É uma parábola em 3 quadros: situação de ambos em vida, troca de cena depois da sua morte e diálogo do rico com Abraão. Nos 2 primeiros quadros, procede Jesus com base em contraste e inversão de situações, felicidade de um e desgraça do outro. No terceiro está a lição da parábola. O desigual destino final do rico e Lázaro não se deve exclusivamente à sua condição sociológica, mas, sobretudo, às suas atitudes pessoais. O rico não é condenado pelo simples fato de ser rico, mas porque não teme a Deus, de quem prescinde, e porque de modo egoísta se nega a partilhar o seu pão com o pobre que morre de fome à sua porta. Também Lázaro não se salva simplesmente por ser pobre, mas porque está aberto a Deus e espera dele a salvação, porque faz justiça aos oprimidos. A lição, intenção e finalidade da parábola não é realçar a escatologia individual, embora se indique ao remeter-se a Jesus, a crença e linguagem habituais do seu tempo, nem prometer uma compensação aos pobres com um final feliz, nem menos ainda incutir nos deserdados da vida uma resignação. Não, trata-se antes de afirmar o perigo da riqueza, porque facilmente cria o esquecimento de Deus, surdez à sua palavra e fechamento ao próximo, ao ponto de tais pessoas não fazerem caso nem que ressuscite um morto, para fazer-lhes ver o seu caminho errado. Escutar a palavra de Deus, converter-se à lei do seu reino de justiça e amor, abandonar a falsa segurança dos bens materiais e partilhar com os irmãos o que temos, são as regras que se tiram da lição desta parábola. O perigo que nos ronda ao ler o Evangelho de hoje é pensar que se dirige somente aos ricos e aos poderosos do dinheiro. A esses não pertencemos nós, assim dizemos. Contudo, a lição da parábola, em maior ou menor medida, tem aplicações para todos. Pobre e rico são conceitos relativos. Todos temos ao nosso lado ou encontramos no nosso caminho algum Lázaro que é mais pobre do que nós. Famílias humildes que passam por apuros, gente sem trabalho, doentes e velhos abandonados, alcoólatras e drogados, marginalizados que necessitam de uma mão amiga. Se lhes fechamos o coração,
como julgar-nos em ordem com Deus? Os cristãos não podem ser espectadores neutros da pobreza e miséria alheias, porque as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres e de quantos sofrem, são, por sua vez, alegrias, esperanças, tristezas e angústias dos discípulos de Cristo. Nada há verdadeiramente humano que não encontre eco no seu coração, afirma o Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes. Se não nos convertermos radicalmente da avidez ao amor que partilha, será impossível a mudança de estruturas nefastas que criam desigualdades injustas entre pessoas, grupos e nações e que permitem que 6% da humanidade desfrute de 50% da riqueza do mundo e que 20% possua quase a outra metade, enquanto o resto vive mal e morre de fome. Os bens da terra têm destino universal e a propriedade privada não é um direito absoluto. Se não somos solidários, partilhando os nossos bens e dinheiro com os que são mais pobres que nós, as nossas Eucaristias não serão autênticas, como dizia São Paulo aos cristãos de Corinto. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Senhor, porque ouves o clamor do pobre, libertas o oprimido e sustentas o órfão e a viúva. Tu derrubas do trono o poderoso e enalteces o humilde. Ao faminto enches de bem e ao rico despedes vazio. Quando o nosso coração se fecha ignorando o pobre, abre, Senhor, os nossos olhos para que te vejamos a ti nele. Quando o pobre estende a sua mão para nós, abre o nosso coração à alegria de partilhar o nosso. Ajuda-nos a romper a malha do egoísmo, libertando-nos da ânsia de possuir, gastar e consumir, para que não nos habituemos nunca às desigualdades, nem nos fechemos a ti e aos irmãos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.